O 5 de outubro é celebrado nesta Câmara Municipal desde que há República e depois democracia, porque daquela varanda foi proclamado um novo regime. É também celebrado por todo o país e este ano os órgãos de soberania juntam-se a essa evocação nacional em Belém e São Bento, abrindo as suas portas como têm feito no Dia de Portugal ou no 25 de Abril. Ainda bem que o fazem. Só durante quase toda a ditadura a alegada República não celebrou a República, porque com ela se não identificava. E é importante que, mais do que nunca, se leve a sério que a República, tal como a democracia, se constrói todos os dias e não há construções perfeitas ou acabadas. Portugueses, vale a pena recuar 100 anos e recordar as lições de 1922. A Grande Guerra de 14 a 18, mais a pandemia, conhecida por gripe espanhola, tinham devastado a Europa, aberto caminho à inflação, ao desemprego, à agitação social, à fragilização de partidos e parlamentos, a novos movimentos defensores de rupturas radicais. Precisamente em outubro de 22, 3 dezenas de milhares de fascistas, apoiando Benito Mussolini, protagonizavam a marcha sobre Roma. Em Portugal estava ainda fresca a memória da Noite Sangrenta, de 19 de outubro de 21, matando o Presidente do Ministério e figuras marcantes da República, e levando o Presidente António José de Almeida a encarar a renúncia ao mandato. E nem a epopeia de Gá Coutinho e Sacadura Cabral, atravessando de avião o Atlântico Sul, nem o centenário da independência do Brasil apagavam a evidência da crise política, económica e social. A República tinha de se reencontrar e reencontrar com os portugueses, no momento em que novos problemas exigiam novas respostas. Era preciso dar novo alento à República, feito de proclamação das promessas de 1910, mas também de redobrada atenção ao que surgia de diferente no dia-a-dia dos portugueses, alargando a sua base social, renovando a sua vivência política, democratizando-se, enfrentando com coragem e lucidez os desafios dos novos tempos, encontrando alternativas dentro de si própria, antes que fosse tarde demais. Assim não sucedeu. 4 anos depois, o golpe militar de 28 de maio iniciaria uma ditadura militar que não deixaria de ser ditadura até 74 e não deixaria de ter apoio militar, até ele ter desaparecido, consumido por uma guerra sem sucesso possível, nem duração sequer previsível. Portugueses, e hoje, em 2022, 100 anos depois de 1922, desse tempo crepuscular, acabamos de viver uma pandemia. Ainda vivemos uma guerra, com aquilo que provoca de agravamento de enormes custos económicos, financeiros e sociais. E assistimos a novos apelos à nossa volta, já não ou ainda não a ditaduras, mas a autoritarismos iliberais, ou seja, não democráticos. Mas temos e sabemos, em 2022, o que não tínhamos e sabíamos em 1922. Temos uma República Democrática, que não tínhamos em 1922. E essa é a grande diferença. Temos uma democracia em que as mulheres e também os jovens e também os mais pobres ou iletrados têm direito de voto como não tinham em 1922. Temos uma democracia com mais liberdades políticas, económicas, sociais, mais pluralismo, mais meios de informação e de controle dos poderes públicos e privados do que tínhamos em 1922. Temos uma democracia
em que milhões votam diretamente na eleição do Presidente da República e o Presidente dispõe do poder de vetar leis e dissolver o Parlamento, o que não tínhamos em 1922. Temos uma democracia em que milhões elegem a Assembleia da República, as Assembleias Legislativas Regionais, os órgãos autárquicos. O poder regional é autonómico, o poder local é autónomo, o que não tínhamos em 1922. Temos um Tribunal Constitucional com poderes para reforçar a fiscalização do respeito à Constituição a cargo dos demais tribunais e, nestes, mais poderes de garantia da Constituição e das leis, como não tínhamos em 1922. Temos um sistema partidário variado, flexível e inclusivo, em que praticamente todas as forças mais votadas, republicanas e monárquicas, já foram decisivas em leis essenciais, já integraram governos, os apoiaram ou viabilizaram a nível nacional, regional ou local, o que não tínhamos em 1922. Temos educação, saúde, segurança social, instrumentos de regulação, direção e intervenção económica diversos daqueles que tínhamos em 1922. Temos um papel importante em organizações internacionais e demonstramos, em instantes críticos, nessas organizações de língua portuguesa, europeias, ibero-americanas, mundiais, como merecíamos, das finanças às missões das nossas Forças Armadas, credibilidade externa que não tínhamos em 1922. Mas tudo isto é um facto. Também sabemos mais do que sabíamos em 1922. Sabemos que não é suficiente termos democracia na Constituição e nas leis. Importa termos democracia nos factos. Democracia com cada vez mais qualidade. Melhores e mais atempadas leis, justiça, administração pública, controle dos abusos e omissões dos poderes, prevenção e combate à corrupção das pessoas e das instituições. Sabemos que os que governam tendem quase sempre a ver-se como eternos e a fechar sobre si próprios. E os que se opõem quase sempre a exasperarem-se pela espera, vista como eterna, no acesso ao poder. Sabemos que, no entanto, nada é eterno em democracia. Nem os presidentes, nem os governos, nem as oposições. A democracia é, por natureza, o domínio da alternativa, própria ou alheia. Sabemos que a democracia não é só política, é económica, social, cultural, e que sofre com a pobreza, com a desigualdade, com a injustiça, com a intolerância, com a xenofobia, com o racismo, com a exclusão do diferente. Sabemos como erros, omissões, incompetências, ineficácias da democracia a fragilizam e a matam. Sabemos como começam as ditaduras, o que são e o que duram, e como é difícil recriar a democracia depois delas, sobretudo numa pátria com séculos de poder absoluto em monarquia e em república. Sabemos tudo isto como não sabíamos em 1922. E porque temos e sabemos, hoje, o que não tínhamos e sabíamos em 22, sabemos que existe caminho para todos nós, dentro da democracia, e que só depende de nós, mesmo no mundo em pós-pandemia e em guerra, não apenas sermos muito diferentes de Portugal de 1922, mas sermos, cada dia que passa, melhores do que somos e cada vez melhores no futuro. Há insatisfações, indignações, exigências de muito mais e melhor, como ecoaram nas palavras do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, é sinal da força da democracia. É algo que é impossível em ditaduras, onde há verdades únicas e só um ou alguns seus proprietários. É saudável a exigência crítica, porque em democracia cabe a todos fazê-la avançar, não estagnar ou recuar. Por isso, nós em democracia, por definição, nunca nos resignamos. Nunca. Há sempre em democracia mais realidades, mais soluções, mais energias de mudança do que aquelas que nos parecem existir
em cada instante. É isto que celebramos hoje. Neste dia 5 de outubro, por feliz coincidência, dia dos professores, da educação e do futuro. Celebramos a liberdade, celebramos a democracia, celebramos a República, celebramos 3 realidades que assim não existiam em 1922. E são as 3 que nos dão a certeza de que não há nunca fim da história. É nossa, de todos nós, a missão de construirmos e reconstruirmos essa história, dia após dia, a pensar nos portugueses, que o mesmo é dizer a pensar em Portugal. Viva a República, viva a democracia, viva a liberdade, viva Portugal.